Oi, me chamo a professora Bruna e hoje iremos estudar sobre a crônica argumentativa. Nas aulas anteriores, nós observamos alguns gêneros textuais que usam a argumentação, como por exemplo o artigo de opinião. Hoje vocês irão estudar sobre a crônica argumentativa. Antes de iniciar a leitura do texto, eu já adianto que esse texto tem argumentação e eu preciso que vocês identifiquem características de algum gênero textual que vocês já estudaram. Ou seja, façam a leitura junto comigo do texto e tentem associar esse texto a algum gênero textual que vocês já estudaram. Aprenda a chamar a polícia. Luiz Fernando Veríssimo. Eu tenho um sono muito leve. E numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grandes janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não iria deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas queriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minutinho depois liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12, que tenho guardado em casa. Para estas situações, o tiro fez um estrago danado na cara. Passando menos de 2 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante e ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez eles estivessem pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse tido que tinha matado o ladrão. Eu respondi: Pensei que vocês tivessem dito que não havia ninguém disponível. Então veja, esse texto, ele fala sobre uma situação do nosso dia a dia, que é uma pessoa na casa, ele observa uma pessoa no quintal e ele liga para a polícia. Quando ele liga para a polícia diz que não tem nenhuma viatura disponível e que é para ele esperar um pouco. E aí surge a brilhante ideia. Ele liga para a polícia, diz que matou a pessoa, para a polícia chegar mais rápido. E de forma bem irônica, no final ele diz para o tenente que ele pensava que não tinham viaturas disponíveis, já que veio um aparato todinho da polícia. Observem, gente, que esse texto, ele faz a organização. Então, ou seja, ele tem os personagens, que é o dono da casa, a polícia e o ladrão. Ele tem um local, que é o quintal da casa. Ele tem a situação, que é o ladrão no quintal e a ligação para a polícia. E a crítica dele, que é a ineficiência da segurança pública. Então, observe, esse texto ele tem algumas características que nos remetem a alguns gêneros textuais, como por exemplo a narração. Então o gênero narrativo ele tem essas características, tem a situação, tem os personagens, tem um espaço. O que vai diferenciar a crônica argumentativa? É justamente a crítica que ele faz no final, então o uso da ironia. Vamos observar o que é a crônica argumentativa. A crônica argumentativa é um tipo de texto que possui a argumentação como sua principal marca. Funde aspectos da crônica e dos textos argumentativos e se aproxima do artigo de opinião. Ela pode ser do gênero narrativo, dissertativo ou descritivo. Veja, a crônica ela é um gênero narrativo, em que ele vai apresentar uma história do nosso dia a dia, situações comuns. Ela pode narrar um fato, ela pode descrever uma situação e no final ela vai vir com a crítica, ela vai vir com a opinião dela sobre esse determinado tema. Mas qual é a diferença desse gênero para o artigo de opinião, então? Porque esse gênero, gente, ele mistura um pouco a literatura. Então tem os personagens, tem ironia,
tem humor, e lá no artigo de opinião, nós não vamos ter esse tipo de escrita. No artigo de opinião, digamos que é um pouco mais sério. Você não vai usar uma história, você vai apresentar argumentos. E aqui não, você usa a história para apresentar a sua opinião sobre aquela situação, certo? Quais são as principais características da crônica argumentativa? Argumentação e persuasão. Só lembrando, a argumentação são pontos de vista que você vai usar para tentar apresentar ao leitor quais são as perspectivas sobre aquele determinado tema. E temos a persuasão, que é a parte que você apresentou o argumento e você vai convencer, ou seja, eu penso dessa forma porque, de acordo com o argumento tal, é o meu ponto de vista. Linguagem coloquial, simples e direta. A linguagem coloquial é a linguagem do dia a dia, porque já que eu vou falar de situações do nosso dia a dia, na minha história, nessa narração, pode ter falas de personagens, ele pode fazer o uso da linguagem informal. Lembre-se que é um texto direto, objetivo, como esse que a gente acabou de ler. Textos relativamente curtos. Observem, esse foi um texto curto, que ele falou de uma situação e logo em seguida, no finalzinho, ele foi bem irônico ao falar sobre a ineficiência da polícia. Ele vai usar temas cotidianos e polêmicos. Nesse caso, ele usou sobre a segurança pública. Ou seja, você pode apresentar conteúdos do nosso dia a dia. Crítica, humor e ironia. Não esqueçam, gente, a crônica argumentativa, ela vai usar sempre ou a crítica, ou o humor, ou a ironia. Nesse caso, quando ele falou que pensava que não tinham viaturas disponíveis para o tenente, ele usou a ironia para apresentar a sua opinião. Se você tem dúvidas sobre esses recursos linguísticos, voltem às aulas anteriores, por exemplo, sobre as figuras de linguagem. E aí você pode usar essas figuras de linguagem na sua crônica. Induz a reflexão. Então, ele escolheu um tema sobre determinado assunto. E logo em seguida, ele vai tentar te fazer refletir sobre essa temática. Subjetividade e criatividade. A crônica argumentativa não é um texto sério, gente. Ele é um texto criativo. Então, se eu quero escrever a crônica argumentativa, eu tenho que usar da minha criatividade. Eu tenho que pensar numa história engraçada, numa história irônica. E aí eu vou usar a minha criatividade para o uso desse texto. Ele funde o estilo jornalístico e literário, porque ele vai descrever uma situação, mas ele também vai usar personagens, vai usar humor, vai usar algumas características da narrativa. Poucos personagens. Veja que, diferente do conto, por exemplo, a crônica argumentativa são poucos personagens, com poucas participações e mais curto. O conto não, você vê que são vários personagens, é uma narrativa bem mais longa. Esse não, é um texto mais compacto. Tempo e espaço limitados. Se o meu texto é pequeno, eu não vou usar vários espaços, eu vou usar somente 1 ou 2 espaços, como nesse exemplo, que era a casa e o quintal dele. 2 espaços em que ele falou o texto. Características da crônica argumentativa. Vamos analisar agora sobre a escrita desse texto. Ele é um texto narrativo e dissertativo, organizado em parágrafos, pode apresentar fatos sociais, culturais ou políticos comuns no nosso dia a dia, e as situações são representadas por poucos personagens. É uma mistura de literatura com argumentação, e sempre vai ter que ter o toque de bom humor e ironia. Então veja, quando eu vou escrever a crônica argumentativa, eu vou escrever com os parágrafos bem organizados, eu vou apresentar questões políticas, sociais, culturais, e ele sempre vai usar a argumentação. O porquê a mistura da literatura? Porque quando eu uso personagens, eu uso o enredo, eu uso o clímax, eu estou usando recursos da literatura para apresentar minha argumentação. A linguagem, ela faz uso da linguagem formal e informal. O porquê faz uso da linguagem informal e formal? Quando eu uso o discurso direto, que é a fala dos personagens, eu uso a linguagem informal.
Quando eu apresento a narração, que geralmente é o que narra a história, o narrador, geralmente ele vai usar uma linguagem mais formal, que é o discurso indireto. Então eu vou mesclar justamente a linguagem mista, que é a linguagem formal e informal no meu texto. Em relação aos meios de comunicação, assim como o artigo de opinião, a crônica argumentativa ela vai estar presente na revista e nos jornais. Geralmente são meios de comunicação impresso. Então você pode observar no jornal impresso que lá vai ter uma crônica e geralmente ela vai debater sobre conteúdos polêmicos e culturais, políticos, de uma forma narrativa, usando a literatura, mas também argumentativa, usando a ironia. Exercitando. Leia o texto abaixo e responda as questões. Esse texto, gente, é uma crônica argumentativa e eu preciso que vocês observem e identifiquem as características estudadas anteriormente no gênero e principalmente qual é a argumentação utilizada pela autora. Cara de pau do brasileiro. A honestidade do brasileiro é muito questionável. Claro que não podemos generalizar, mas faz parte do povo ter esse jeitinho brasileiro. Outro dia, quando eu estava conversando com uma amiga minha, ela me contou que adorava viajar com a avó dela. Diferente do que você imagina, ela não gostava de ter uma companhia materna, mas sim de não ter que encarar esperas durante a viagem. A melhor parte é no embarque, quando vemos aquela fila gigantesca típica de Guarulhos, mas como ela é idosa, podemos entrar na frente. Acho que todos nós já nos deparamos com alguém assim, não é? Alguém que pagou pela carteira de motorista, ou por um diploma, a mulher que fingiu estar grávida e etc. Eu, pelo menos, sempre me deparo com esse tipo de situação no shopping paulista. Por exemplo, naquelas vagas preferenciais pintadas perto do elevador. Ali é um fingimento oportunismo só. Na minha escola, também era comum que os estudantes se fizessem de doentes para utilizar o único elevador. Eu acredito que deve haver privilégios para idosos, gestantes, deficientes. Claro, mas também acho que faz parte do brasileiro tirar proveito dessas situações e que muitas vezes nos faz falta a integridade e a honestidade. Então veja, ela vai falar, é uma crônica que ela vai usar exemplos do nosso dia a dia. Ela usou a amiga dela como exemplo e observem, gente, ela apresenta situações do nosso dia a dia de uma forma assim bem ampla e bem objetiva e no final ela vai apresentar a argumentação dela que sim, que deveriam ter direitos para determinado público, mas que o brasileiro em si não deveria usar desses privilégios, digamos assim, esses direitos em prol do seu benefício de forma errada. E aí ela usa exemplos corriqueiros, como por exemplo, você estacionar numa vaga que é preferencial para o idoso, ou você usar o elevador que é preferencial para pessoas com deficiência, ou você fingir na fila lá do banco que tá grávida, por exemplo, sua mãe, sua tia fingir que está grávida só para passar na frente das pessoas. Então são exemplos na crônica que ela fez que são do nosso dia a dia. Lá fora, em alguns outros países, é muito difícil ver alguém fingindo estar com o pé quebrado, por exemplo. Mas aqui não. Aqui as pessoas mentem e se aproveitam das situações. Olha só a corrupção escancarada no Brasil, que é criticada quando acontece no alto escalão, mas que quando se trata de um exame de direção, poucos veem o problema. Você agora deve estar pensando que eu sou uma daquelas que só vê defeito nos brasileiros, não é mesmo? Mas não, eu sinceramente acho que nós temos muitas qualidades também, mas, infelizmente, já que nascemos com um jeito brasileiro e cara de pau, aposto que você sabe muito bem do que eu estou falando. Questão 1. O tema da crônica em destaque pode ser considerado um assunto típico desse gênero textual. Por quê? Observe as questões e analise qual o porquê é encaixado no gênero textual da crônica argumentativa. B. Critica como as pessoas são desonestas com pequenas situações do cotidiano, ou seja, ele se encaixa no gênero da crônica argumentativa porque ele faz a crítica de como as pessoas são desonestas lá no final do texto. Agora, vamos fazer
O recapitulando da nossa aula de hoje. Observe aí as características da crônica. Observamos que é um texto de narração curta, que ele respeita as regras da narrativa com personagens, tempo, espaço. Ele vai usar a criticidade, a ironia, o bom humor. Ele usa a narrativa mais curta. Ele faz personagens comuns no nosso dia a dia, a linguagem simples e principalmente, gente, a criticidade e a argumentação sobre conteúdos do nosso dia a dia. Agora, para mais atividades complementares, acesse o nosso portal Eduquiacre e veja essa aula e atividades complementares sobre esse conteúdo. Até a próxima!